Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Vitor novamente para mais um vídeo no meu canal no YouTube, Amor que Vence a Guerra. E antes de tudo, eu gostaria de estar desejando um feliz ano novo a todos que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe ricamente a vocês, que nesse ano a gente possa crescer na graça e no conhecimento dele, né? Nosso Salvador. E a palavra que eu gostaria de passar hoje está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança ou, em algumas outras traduções, fé, que há em vocês. Bem, gente, com base nesse texto que eu acabei de ler, o tema da minha mensagem de hoje é como defender a nossa fé em Cristo. Muitos cristãos, ainda no dia de hoje, acreditam que a fé é uma questão pessoal e deve ser guardada para si mesmo. Sempre tem aquela desculpa, né? Ah, eu tenho aqui a minha crença, minha fé em Deus, ninguém tem nada com isso, isso é só para mim mesmo, né? Eu não preciso compartilhar isso com os outros. E isso é um grande engano. Claro que não devemos ser violentos ao falar, ser ácidos ou desagradáveis ao compartilhar a nossa fé, né? Forçar barra, ficar fazendo imposição, enfim, se exaltando, como acontece muito. Porém, devemos estar sempre, eu digo mesmo, sempre, prontos a explicar, dar respostas a todos que nos questionarem a respeito de nossa crença, no nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu confesso aqui, gente, de coração, abertamente, abrindo meu coração aqui, que essa foi uma das áreas de mais dificuldade da minha vida. Pois sempre que alguém vinha me questionar sobre minha fé, era muito comum eu ficar muito retraído. E assim, eu já sou uma pessoa um pouco tímida, sempre fui. Principalmente quando o questionamento, né, vinha de pessoas de outras religiões, né? Que têm doutrinas que são abertamente opostas e fazendo oposição ao cristianismo, né? Daí, nesses casos, a minha reação, até para não ofender e perder a amizade ou um suposto respeito que aquela pessoa tinha por mim, eu sempre fugia da pergunta, muitas vezes fugia da pergunta, às vezes eu dava uma resposta atravessada e por aí vai. Até, gente, porque o cristianismo, a mensagem da cruz, né, que todos os cristãos acreditam, ela tira o homem do centro e coloca Cristo no centro. Ou seja, é um negue-se a si mesmo e tome sua cruz, como o próprio Jesus falou, ensinou. É sobre santidade, é sobre arrependimento. Enfim, sobre não procurarmos fazer a nossa vontade, e sim realizarmos a vontade de Deus, pois Ele é soberano. E por Ele, para Ele são todas as coisas, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 11. É realmente uma mensagem muito confrontadora para nós seres humanos limitados que somos, né? E ela, ainda nos dias de hoje, mesmo com a liberdade religiosa que ainda temos aqui no Brasil, né? Que eu não sei até quando vai essa liberdade religiosa, ela não vai ser bem recebida por muita gente. E por isso poderemos vir a ser excluídos, rejeitados e até mesmo caluniados pela sociedade. Pode acontecer já, como eu já vi muitos relatos, né? Alguns relatos, na verdade, de pessoas perderem emprego por ser cristãos, ser difamados, até mesmo pelo caráter cristão, né? De não mentir e tal. E por esses motivos também, eu tinha muito medo, né? E na verdade era um medo de sair da minha zona de conforto. Ah, eu tô aqui, todo mundo gosta de mim, todo mundo tem um respeito por mim, enfim, sempre nesse contexto. E pensando nisso, e como eu também acredito, tenho certeza que não é só eu que passo por isso, eu separei aqui alguns pontos que Deus tem ministrado muito no meu coração, através das Escrituras.
para lidarmos com essas situações, muitas vezes até cotidianas, né? Pode acontecer no dia a dia, com muita sabedoria, porque o Deus que a gente serve é um Deus de sabedoria. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é buscar a sabedoria em Deus, que está em Tiago 1, no verso 5, que diz assim, vou abrir aqui, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Bom, gente, outro ponto assim dos meus medos, né, é de falar alguma coisa errada, alguma coisa que não estava na Bíblia, e também vinha muito no sentimento de que eu era burro, que eu era ignorante, que eu não sabia da questão. E esse versículo aqui, ele traz uma resposta a essa pergunta, esses questionamentos que eu tinha, né? E que muitos cristãos têm também. Meu, quando você achar que você não tivesse sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, ore e estude a palavra dele. Que ele vos considerar sabedoria e te dará as respostas que a gente ele dará as respostas que a gente precisa, né, para essas questões. O segundo ponto que eu gostaria de falar aqui era ser gentis e respeitosos. A base bíblica é Colossenses 4, no verso 5 ao 6, que diz assim: Colossenses 4, 5 a 6 diz: Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder cada um. Esse aqui é um dos pontos que eu considero mais importantes, assim. Todas as vezes que alguém vem, que somos questionados pela nossa fé, vem pessoas abordam de diversas maneiras, né? Umas vêm de forma mais tranquila, realmente curiosas para saber quem é esse Deus, quem é Jesus, o que ele fez, como é o cristianismo, como é isso que vocês seguem. Vai ter alguns casos que vai acontecer de virem abordagens extremamente desrespeitosas, debochadas e com muita zombaria. E como contraste com esse contexto, né, temos que reagir de forma realmente oposta, como diz aqui o texto, é, com falar sempre agradável e temperado com sal, né? Ou seja, sempre gentil, sempre respeitoso e sempre tomando cuidado com o que falar e realmente ter a preocupação de passar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente como ser humano a gente tem muito uma tendência a tratar a ofensa com ofensa, né? Mas não é isso que Deus quer com a gente. Ele quer que a gente haja diferente, que sejamos respeitosos com todos, mesmo quando não forem com a gente, porque aí demonstraremos o caráter de Cristo em nós, né? E assim estaremos fazendo a sua vontade. E o terceiro e último ponto é crescer na graça e no conhecimento de Deus. A base bíblica seria 2 Pedro 3, verso 18, que diz exatamente isso, né? Que cresçamos na graça e no conhecimento. E o que eu gostaria de falar nesse último ponto aqui é que assim, a gente vive num contexto de vida muito corrido, né? Que a gente trabalha muito, a gente tem que estudar muito, é faculdade, muitas vezes família para cuidar, filhos para criarem, e parece que a gente não tem tempo para ter momentos a sós com ele. E eu gostaria de, com base nesse trecho, te encorajar. Organize seu tempo, organize os seus horários. Eu tenho buscado fazer isso. Isso tem sido bênção na minha vida. Separe aquele 10 minutos que você tem livre, aquele 15 minutos que você tem livre, aquela meia hora que você tem livre, aquela uma hora que você tem livre, não importa. Separe aquele tempo para estar
lendo e estudando as Escrituras e está orando, está buscando realmente intimidade com Ele. Porque como vamos ter intimidade com alguém que a gente não conversa? Assim é com Deus, mano. Vamos buscar intimidade com Ele. Porque aí Ele vai falar no nosso coração, Ele vai transformar nossa vida de dentro para fora. E tendo como chave esses dois, digamos, conselhos, né? Oração e estudo da palavra, poderemos levar outras pessoas a Cristo também, conforme a vontade de Deus. E seremos canal dele, seremos usados. Então fica o conselho, mesmo com a nossa vida corrida, organize seu horário e separe esse tempo com ele. E para finalizar aqui, gente, eu gostaria de falar o exemplo de quando Davi teve que enfrentar Golias. Veja bem, segundo os historiadores, né, e a própria Bíblia retrata, Golias era um gigante, com cerca de 2,80 m de altura, 2,90 m. Aí você pensa, imagina Davi, bem mais baixo, tendo que enfrentar alguém desse tamanho. Ele poderia ter pensado, não tem como eu vencer, ele é muito mais forte do que eu. Porém, ele não estava com os olhos firmados no problema, ele estava com os olhos em Deus. E assim ele venceu aquela batalha. Que sejamos como Davi, que não venhamos a nos firmar no problema que enfrentamos, nos nossos gigantes, né? Mas que firmamos realmente nossos olhos nele. Porque ele sempre nos dá um escape, uma solução e até a vitória, conforme sua vontade para nós. Que Deus te abençoe. Que eu oro para que Deus ministre muito ao seu coração essa palavra, né? E que Deus te abençoe muito. Obrigado por assistir esse vídeo.